Nós estamos na 6ª semana, né? Que o nosso vaso está sendo restaurado. Hoje eu vou falar na questão, esse vaso, ele já passou pelas mãos do oleiro, ele já recebeu um molde, ele já tem uma forma, né? Ele foi moldado ali, ele passou pela roda. Enquanto a roda girava, Deus estava formando esse vaso. Mas mesmo sendo vaso de Deus, nós podemos ser vilões, sabia? Mesmo depois que recebemos um molde, mesmo depois que recebemos uma forma do Espírito Santo, nós podemos ser ainda vilões. Nós podemos usar esse molde, essa forma, para envergonhar o nome de Cristo. Ou, pior, para exaltar a nós mesmos. Esse é um grande perigo dos vasos de Deus, sabia? Porque todos os vasos são dele. Porque é ele quem molda os vasos. Eu vou estar falando desse último processo do vaso. O vaso que depois de receber um molde, receber uma forma, ele ainda vai ficar um tempo de descanso. Ele ainda vai ficar exposto ao vento, à chuva, ao sol, ao calor, porque ele precisa secar. Porque depois ele ainda vai para a fornalha. E eu quero estar falando desse tempo de espera. Esse tempo de espera é um tempo diferente da espera que o pastor Dinaldo falou, a espera do barro. Porque o barro, quando ele é pego lá no barreiro, né, escolhido pelo oleiro, ele precisa também descansar, coberto com uma lona preta por cima, ele precisa ficar ali um tempo, para que ele possa expelir o ar que tem dentro dele, né? E aí depois ele vai passar por todos aqueles processos de purificação que foram falados aqui. Mas eu quero estar falando do processo ainda de purificação quando você já recebeu o molde. Quando você acha que está pronto já. Quando você acha que já está tudo certo. Já sei cantar, já sei tocar, eu já conheço a palavra, eu já fiz um pouquinho de teologia lá na Ramá. Então eu posso evangelizar, claro que você pode e deve evangelizar. Fazendo teologia, não fazendo, você tem o Espírito Santo, você tem Bíblia na mão, você deve fazer. Mas, muitas vezes, o molde que nós recebemos pelo Espírito Santo traz um sentimento de basta para nós. E faz com que a gente fique satisfeito com o que já temos. Só que ainda há um outro processo que esse vaso está esperando para passar, para ser aprovado, que é a fornalha. Nem todos, aliás, a minoria dos vasos de barro, vasos de verdade, são reprovados depois que passam na fornalha. Sabe por quê? Porque o oleiro sabe como cuidar do vaso e como cuidar do barro. Mas é igual na vida real. Na vida real, também alguns vasos são reprovados, como também a maioria é aprovada. Mas só é aprovado se correr segundo as regras de Cristo. Amém? Então, esse vaso, ele já passou pelas mãos do oleiro, já recebeu o molde, né? Que tipo de vaso ele vai ser? Tá vendo esse risquinho aqui, ó? Ó, isso aqui é um enfeite que o oleiro quis pôr nesse vaso, né? Ele poderia ter posto mais enfeites, ele poderia ter desenhado nesse vaso de barro. Então, ele já recebeu alguma forma, né? Ele já sabe para que ele vai servir. Esse vaso aqui serve para quê? Para decorar, não é? Então, ele não é telha, tá bom? Esse barro não virou uma telha, como a pastora disse, né? Que o barro pode ser usado para fazer telha, vai embaixo das cerâmicas. Esse não, ele já é um vaso, ele já sabe que ele é um vaso, né? Então, ele já tem um molde, ele já sabe para que ele vai servir e onde ele vai ser usado. Essa pessoa já recebeu dons, né? E uma das maneiras de identificação do tipo de vaso que você é descobrir qual o dom que o Espírito Santo te deu, que ele colocou em você, né? Se você recebeu um dom ministerial, você já sabe para que e como deve se preparar, não é?
A gente sabe que tem algumas categorias de dons, dons ministeriais, os dons do Espírito, né? E os dons do Pai. Se você já sabe que você tem um chamado pastoral, você já sabe o que você deve fazer, como você deve se preparar, o quanto você deve se dedicar. Não é só uma questão de conhecimento, você precisa passar por um treinamento que só o Espírito Santo faz, né? A escola do Espírito Santo ninguém se forma, ninguém tira diploma, você está sempre aprendendo, porque você precisa ter o seu caráter transformado também, né? Para honrar esse dom que você recebeu, para honrar esse chamado que Deus fez na sua vida. Então, eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12. Nós vamos ler do 8 ao 10. Eu quero a ajuda dos universitários aí. Por favor, alguém abra Romanos 12, do 6 ao 8. E mais alguém abre em Efésios 4, 11. 1 Coríntios 12, né? Nós vamos lá. Quem vai abrir Efésios e quem vai abrir Romanos? Levanta a mão e fala, Romanos, Efésios. Nossa! 4, 11. Pastor Sérgio Romanos. Então, 1 Coríntios 12, vamos abrir todos os outros, tá bom? Vai falar dos dons. Romanos 12, do 6 ao 8. A pastora Célia, Efésios 4, 11. E nós vamos ler todos, 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Diz assim, olha. Vou ler a partir do 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Esses são os dons do Espírito. Você vem para a casa do Senhor, você se converte, você se batiza nas águas, e quanto mais você se dedica em buscar ao Senhor, esses dons, alguns desses dons podem começar a se revelar na sua vida. Aí você é batizado pelo Espírito Santo, esses dons podem aflorar em você, não todos, mas no mínimo uns 2 ou 3 começam a ter evidência, né? Então você pode ter uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, você pode ter um discernimento, você pode ter uma fé muito diferente, porque esse dom da fé aqui não é a fé comum e nem a fé da salvação, né, que nos leva a ser salvos. Realmente é um dom, é algo maior, diferente da fé que a maioria dos irmãos tem. Então, esses dons são distribuídos para a igreja. Qualquer cristão, qualquer servo de Deus que ama Deus, pode receber pelo Espírito Santo um desses dons, que é usado e deve ser usado para a edificação do corpo, o corpo de Cristo, né? O dom não é seu, ele é do Espírito, e ele quer te usar. Então, o vasinho que recebeu o dom do Espírito não deve se engrandecer porque recebeu. Até porque Deus tem mais para dar. Mas deve entender que vaso de barro carrega dentro de si algo excelente. A honra é o tesouro que está dentro do vaso, e não o vaso. O vaso é somente um vaso. Se ele não tiver nada especial dentro dele, ele é um vaso comum, igual a todos os outros. Então, se você não honra o que você recebeu, você vai se tornar um vaso vazio. E não é para isso que Deus te escolheu. Não é? Não é para isso que Ele investiu tanto tempo, pessoas para trabalhar com você, pessoas, ferramentas de Deus foram usadas para te lapidar, para te purificar. Então, a excelência é o que está dentro do vaso. Vamos ler Romanos 12, pastor Sérgio, do 6 ao 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja o ministrar. Se é ensinar,
fala de alguns dons, os últimos 3 que o pastor leu, ninguém fala dessas coisas, né? Desses dons. A gente quer o de profecia, né? A gente quer o... Fala aí outra aí, pastor, que o senhor leu aí. Gente, tem gente dentro da igreja, é verdade, que tem esse dom tão aflorado, não é, pastor? São aqueles irmãos que antes da gente pensar o que fazer, eles já fizeram. Porque eles são tão misericordiosos, o Espírito traz isso dentro deles de uma maneira tão especial, que quando você vê, eles já fizeram. Eu conheço uma pessoa que, direto, quando a gente procura ela, onde você está? Eu levei tal pessoa para o hospital, está passando mal. Onde você está? Aí preciso falar, estou no tal lugar socorrendo uma pessoa. Eu fui numa casa levar uma cesta. Não sei o que lá. É um negócio natural para a pessoa, sabe? Todos deveriam fazer isso. Mas com essas pessoas que têm esse dom, é uma coisa muito forte. O de liberalidade, o dom de liberalidade. Você já orou pedindo o dom de liberalidade? Ser liberal? Emprestar o seu carro sem ter nenhum ciúminho, sem nenhum medo do que vai acontecer? Receber os missionários na sua casa? Você recebe uma oferta, uma bênção, um aumento, o Espírito Santo vai lá. Põe no envelope e dá para aquela pessoa. Dom de liberalidade. É uma pessoa liberal. Né? Presidir. O que é presidir? É estar liderando. Né? E ali o pastor leu em Romanos que tem uma forma de usar esses dons. Né? Presida com cuidado. O que faz a liberalidade, faça como, pastora? Cuidadosamente. O que é profeta... Faça com... Lê, pastor, está escrito aí. Se é dom de profecia, use na proporção da sua fé. Isso. Antes, pastor Sérgio, o primeiro versículo. 6. Segundo a medida da fé. O vasinho que recebeu o dom de profecia deve usar segundo a fé. Não é só ser profeta, viu? Tem que usar segundo a fé, tem que ter fé. E para ter fé precisa conhecer a palavra, precisa ouvir palavra, precisa aprender palavra, precisa se sujeitar à palavra. Porque vaso só tem valor por causa do que o que tem dentro. Não é? Aquele que ensina, esmere-se em fazer. Não vai fazer de qualquer jeito. Porque quando a gente começa, a gente faz com a maior alegria. Depois a coisa vai ficando tão sobrecarregada, tão pesada, que você começa... Muitas vezes eu estou ensinando e já aconteceu situações que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Que eu estava discipulando uma pessoa e Deus, eu lendo o texto bíblico para ela, o Senhor me revelou algo muito especial que eu não conhecia. E aquela pessoa era tão surtada, que eu pensei assim, Deus, ela não vai entender nada se eu falar isso aqui. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Seja fiel. Entregue o que Deus te deu. Não importa o que as pessoas vão fazer com aquilo que Ele mandou você fazer, com aquilo que você entregou. Importa que você seja fiel. Agora, Efésios 4:11, pastora Célia, os dons de ministério. Quem que deu os ministérios, né? Continua. Sim. Amém. Efésios 4:11 fala dos dons que Cristo deu para a igreja, porque diz que ele levou, quando ele subiu, ele levou o cativeiro e deu dons aos homens. São os dons ministeriais, que é o dom de
apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. Se o vasinho recebeu o dom ministerial, você precisa se preparar, né? Você precisa se preparar, porque esses 5 dons ministeriais é ele que forja a igreja. 5. Apóstolo é esse, ó. Ele toca todos, né? O apóstolo abre as igrejas, ele funda as igrejas, ele prepara o pastor para assumir. Foi o exemplo que nós temos de Paulo, né? O pastor ensina. O apóstolo também tem que estar debaixo da cobertura pastoral. Ninguém anda sozinho, nós precisamos uns dos outros, nós nos edificamos uns aos outros, não é? Então, se o vaso recebeu esses dons, ele precisa estar pronto para ser usado. Talvez o teu vaso está como esse aqui, ó, cheio de marcas, né? Manchas brancas que não fazem parte da estrutura do vaso natural, porque o vaso deveria ser todo dessa cor. Mas quando o papai precisa edificar o vaso, ele começa a ter marcas. Amém? Eu quero falar um pouquinho de uma pessoa que foi assim o exemplo mais claro que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, acerca desse processo de espera, quando você já tem uma forma, quando você já é um vaso. Essa pessoa é o nosso irmão José. Conhece a história de José? Quem não conhece a história de José, levanta a mão assim. Todo mundo conhece? Glória a Deus. Então, José, ele tinha alguns dons, não é? Qual era o principal dom de José? Pode falar bem alto, vai, você não vai errar. Bem alto, vai. Ele tinha sonhos proféticos, né? Deus revelava as coisas para ele através de sonhos. Alguém consegue identificar dentro do que nós já falamos aqui, qual outro dom que José tinha? Que foi se manifestar lá na frente já. O pastor Sérgio falou. Não é esse. Dom. Ele presidiu o Egito, não é? Ele governou o Egito. Então era um dom, né? Só que esses dons, principalmente dos sonhos, começou desde pequeno. Porque papai estava trabalhando no vaso dele, né? Papai já estava preparando ele para o projeto que Deus tinha para a vida dele. Abre sua Bíblia lá em Gênesis 37. Nós vamos ler só alguns versículos, tá bom? Que a história é bem grande, então nós vamos ler só alguns. Nós vamos ler os 5. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Agora, o verso 9. Depois teve outro sonho, e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Eu acho que é uma das histórias mais fantásticas, né, essa história de José. Passar por tudo que esse homem passou, né? Eu não sei não, pastor Sérgio, eu achei que a fornalha estava no meio dos processos já, com José, né? Porque, por causa do dom dele, ele começou a ser perseguido pelos irmãozinhos dele, os irmãozinhos muito bons, entendeu? Gente muito bom. Seu pior inimigo é os da sua própria casa, Jesus já falou isso. E aqueles irmãozinhos bons, puxa vida, com aqueles irmãos você não precisa de inimigo. Eu louvo a Deus, que eu tenho pouquíssimos irmãos e a gente nem fica muito junto. Estou brincando, irmãos. Mas a verdade é que os irmãos dele eram terríveis, né? Mas por causa do dom, José começou a ser perseguido. Por causa do que tinha dentro do vaso, o irmão José começou a ser perseguido. E ele foi vendido pelos irmãos dele. Foi lançado numa cova e vendido. E ainda enganaram o pai. Falaram que um bicho tinha matado ele e tinha comido ele. Coitadinho de Jacó, né? Mas também era outro muito bom também. E aí, o que acontece? José é vendido.
lá pelos ismaelitas, e ele vai parar na casa de Potifar. A prateleira de José foi a casa de Potifar. Depois, mais para frente, não acabou o tempo de prateleira ainda. Ele vai para a prateleira na prisão, porque ele é acusado de abusar da mulher de Potifar, por causa de uma injustiça. José passa pelas prateleiras e fica lá. Deus era com ele. Todo o texto você vai ler, Deus era com José, e na casa de Potifar, Deus abençoa José. Tudo que ele fazia era abençoado. Lá na prisão, tudo que o cara fazia, ele era abençoado. Mas o cara estava na prisão. Quem quer ficar numa prisão e quer ser abençoado na prisão? Misericórdia, né? Eu não quero prisão, Jesus. Não, prisão não. Mas até na prisão o cara era abençoado. Mas ele estava na prateleira. Às vezes você não entende os processos que você está passando. Às vezes está sendo tão dolorido que você chega a pensar que é o fim. Mas essa prateleira vai passar, porque Deus tem algo maior. Irmãos, quanto maior a provação, maior a bênção. Você pode pensar, está muito difícil, está insuportável. Querido, tem um momento lá que eu nem sei onde está agora, mas veio o texto agora na minha mente. Paulo fala assim, que teve um momento que eles até se desesperaram da vida, numa viagem que ele fez, num naufrágio. O irmão Paulo se desesperou. Então, às vezes a gente está passando um processo tão difícil de prateleira, que a gente pensa que Deus já acabou a nossa história. Meu Deus, não tem mais nada comigo. Acho que eu vou ficar nessa prateleira o resto da vida. Mas Deus tem algo maior. É vaso, tem molde, tem forma, mas precisa esperar. Precisa esperar o tempo de Deus. José precisou esperar. Sabe por quê? José não queria uma esposa comum. Deus não queria uma esposa comum para José. Porque se José estivesse feliz e só estivesse trabalhando na casa de Potifar, talvez ele casasse com uma outra escrava, constituísse filhos. E os filhos de José seriam herdeiros junto com as tribos de Israel. Olha os planos de Deus. Muito além do que ele imaginava. Deus não queria que José tivesse uma vida comum. Então papai permitiu que ele fosse vendido pelos irmãos, ficasse como escravo na casa de Potifar, fosse preso. Deus era com ele, mesmo naquelas situações tão difíceis. E Deus é contigo, mesmo nas situações tão difíceis. Se você está na prateleira, se aquieta, se acalma. Passa pelos processos aprovado. Você vai definir a tua vitória. Elas dançaram aqui, o maior vilão sou eu. E quem define a tua vitória é você. Quanto ela vai ser grandiosa? Quanta honra você vai receber no momento da vitória? Depende de como você lida com as provações. Depende como você dá valor para elas. Valor no sentido assim, não estou sozinho, eu vou passar aprovado. A palavra diz para eu não fazer isso, então não vou fazer. Quando a mulher de Potifar assediou José, uma das coisas que ele falou, ai de mim se pecar contra o meu Deus, e não posso pecar contra o meu Senhor, que confiou tudo a mim, menos você que é mulher dele, e fugiu. Sabe, uma consciência da presença de Deus tão forte na vida daquele moço. Era um moço. Os estudiosos dizem que ele tinha mais ou menos 17 anos. Aí você pensa, um crente maduro muitas vezes não está suportando as provações. E um jovem. Deus começa muito cedo a obra na vida das pessoas, sabia? E Deus começou com José desde criança. Mas ele decidiu honrar a Deus. E por isso Deus honrou ele. Quando eu e você decidimos honrar a Deus nos processos, Ele nos honra.
Às vezes as pessoas não entendem. Nossa, mas por que tanta honra para essa pessoa? Nossa, mas por que Jesus faz isso com essa pessoa? Nossa, amigo, quando vem o tempo de honra, você fecha a tua boca, porque você não sabe o processo que a pessoa passou. Você não sabe os estreitos que ela viveu. Quantos nãos ela teve que dizer para as tentações, para as provações, para o inimigo, quanto ela teve que botar o joelho no chão, quantos jejuns, quantas madrugadas orando, acordado. Porque os processos têm que te levar a essas situações, a jejuar, a orar, a clamar. Porque se você não ora, não jejua, não clama, não está usando as armas que Deus nos deu, você vai perder, você vai ser derrotado. E o seu vaso vai ser apenas um vaso comum, sem nada excelente dentro. Eu e você precisamos entender que esse tempo é necessário para as nossas vidas. Essa semana, enquanto eu meditava em todas essas coisas, porque essa semana foi assim uma bênção. Eu dei aula de teologia na terça, tinha que preparar o trabalho de teologia, a escola bíblica falando de milênio e pregar. Eu falei, meu Deus, eu troquei com a pastora Célia, ficou pior para mim, Jesus amado. Mas eu falei, Deus, olha, minha vida, me ajuda. Mas enquanto eu pensava nesses monte de coisa, porque eu de verdade estava mais preocupada com a aula do milênio, eu fiquei pensando, me lembrei de uma coisa. Antes de eu ser ungida pastora, eu tive alguns sonhos proféticos. Deus fala comigo mesma, entendeu? Ele me dá sonhos proféticos sobre a minha vida. É verdade, até quando eu não estou bem, ele mostra para mim no sonho. Fala, ah lá, você está meio perdida e tal. Eu falo, verdade. E aí, nesse sonho, eu estava dentro de uma piscina. Olha só, hein? Piscina toda decorada com os peixinhos assim nas paredes, olha que coisa doida. E estava sentada na beira assim, da piscina. E vinha duas pessoas e nadavam, e brincavam. E falava, vem, vem. Eu falava, não. Morro de medo de água, irmãos, de verdade. Eu falava, não. Aí a pessoa falava, vamos, tem uma saída ali, ó. E eu via, tipo assim, uma saída assim, que saía daquela piscina e ia para um lugar muito grande, mar aberto. Mas... não sei se era uma lagoa, mas era muito bonito o lugar. E eu via, a pessoa falava, vem, a gente te leva, a gente te segura. E eu falava, não vou não. Verdade, acordei e não vou não, entendeu? Muito triste. Na época, eu não entendi. Quer dizer, eu entendi, né, que Deus estava me chamando mais profundo e eu tinha medo de ir. Só que essa semana, o Espírito Santo lembra daquele sonho? Lembro. Então, quero te levar mais fundo. Sai da piscina. Falei, Deus, eu estou na piscina, é verdade, eu estou na piscina todos esses anos. Muitas vezes, Deus quer nos levar mais fundo, mas por medo. Porque a gente acha que já está bom, que a obra já está pronta, já tem o suficiente, já tem o fogo suficiente. A Bíblia diz que o fogo não deve parar de queimar. 24 horas o fogo do Espírito tem que queimar dentro de você. Vaso de honra é o que nós somos. Vaso de honra, e vaso de honra tem que ter tesouro dentro dele. E o tesouro é o Espírito Santo, são os dons, é o fruto do Espírito, a esperança bendita da volta do Senhor Jesus. Vaso de honra tem que queimar de amor por Jesus. Eu amo Jesus, eu quero mais. Senhor, eu estou na piscininha, me tira da piscina. Me leva no profundo das águas do teu Espírito. Eu compartilhei o sonho com você, agora o sonho é seu também. Problema seu, você ouviu, recebe. Sai da beirada e vai para o profundo. Verdade, você está ouvindo? Recebe, Giovanni. Está com medo? Fica com medo, não. Eu fiquei com medo no sonho, porque Deus conhece meu coração. Ele vai ter que me levar assim, às cegas, porque eu tenho medo. Mas Ele leva. Ele leva. E Ele quer levar. Mas para isso você tem que passar pelos processos. Você tem que se deixar ser tratado. Tem uma nuvem de testemunha nos observando. A minha rua lá é bem abençoada, né, Rosa? Nossa rua, né? Nossa, só Jesus na causa.
Aí ela vai me chamar lá no portão, pastora Rita! E eu penso, ai meu Deus, não fala. Porque meus vizinhos é uma bênção, irmãos, uma bênção. Olha, umas batucadas, sabe? Sabe o que eu estou falando, né? Batucada, madrugada toda sexta-feira. E eu penso, a pastorinha agora, hein, vai ter que entrar na brecha, porque todo mundo sabe que é pastora. Então, eles sabem. Entra no processo, filho. Já recebeu a unção, já recebeu os dons, paga o preço, faz valer a pena tudo isso. Outro dia eu estava orando e falei, Senhor, é verdade, eu preciso fazer valer a pena a minha vida. Por tudo que Jesus fez por mim, eu preciso fazer valer a pena. Sai da caixinha, sai da piscina, para de querer ter uma vida natural, uma vida comum. Deus te chamou para viver uma vida excepcional, cheia da presença dEle, cheio de novidades, cheio de coisas grandiosas, porque tudo que Deus faz é grandioso. É verdade. Você já viu como a gente despreza, às vezes, algumas musiquinhas assim, meio, que alguns chamam de brega, né? Música gospel, música evangélica, estou falando. Mas quem deu aquela letra? Né? Quem deu aquela letra para o cantor? Espírito Santo. E aí eu não gosto, não é meu estilo. Tudo bem, você tem direito de não gostar. Você tem direito, você tem esse direito. Mas pense em quem deu. É muito valoroso aquilo, para quem recebeu. Outro dia eu estava na casa de uma irmã, a gente estava lá orando, e chegou uma outra irmãzinha, bem na hora da oração, do reteté. Eu quero cantar uma música, irmãs. Canta. Ah, a dona da casa falou, canta aquela, porque Deus dá música para ela, sabe? Do coquinho, saião, e cantou a música. E eu fiquei pensando, Senhor, que lindo. E eu com o meu celularzinho ali, querendo botar uma música para a gente adorar junto. Mas eu pensei, olha só, a irmã recebeu a música, uma palavra de Deus para o coração dela e está louvando aqui com a gente. São coisas valorosas. Tudo que Deus faz é bom e tem um valor altíssimo. Então, vaso que você valoriza o que tem dentro. E deixa Deus tratar com você, deixa Deus te curar, deixa Deus te restaurar. Nós estamos aqui em 7 semanas, né, de vidas restauradas, baseada no vaso do oleiro. Eu não sei para você, mas essas 7 semanas foram muito, essas 6, né, até agora, semana que vem é 7, foram muito difíceis para mim, viu? Para você foi de boa? Quem está aí, né, fazendo? Senhor da glória, teve dia aqui que antes de começar o culto, que eu dei aula, eu saí daqui, a minha vontade era ir para casa, botar o joelho no chão, eu fui buscar eles, falei, Deus, misericórdia, me lava, me limpa, me tira. Falei, Senhor, o que é isso? Você acha que você vive essas guerras por nada? Você vive essas guerras porque o diabo quer te roubar, porque você está recebendo algo. Algo está descendo sobre a tua vida nesse exato momento. Então ele tenta fazer de tudo para te roubar. Quando você chegar na porta lá, você já perdeu o que você recebeu se você não vigiar. Culto de ser, então, pior, né? Porque os reteté, os bororó, como diz a pastora Elisângela, os borogodó, pastora Rita, os borogodó acontece com culto de ser. As confusões, as intrigas, as briguinhas, tal. Ou não? Não? Estou enganada? Só lá, né? Tá, só lá em Alagoas. Não, aqui acontece também. Por quê? Porque você recebeu uma porção. Porque papai está enchendo o teu vaso. Porque ele está te restaurando. Ele tá fazendo tudo novo. Porque ele vai chegar. Ele está perto. Ele está voltando. Esse tempo de espera faz com que o molde, que era mole, lembra? Quando ele fez na roda o vaso que ele está moldando, aquele vaso ainda está mole, faz com que ele endureça e fique fixado o modelo que o oleiro fez. Não é? Porque se esse vaso sai da roda e vai trabalhar, e vai servir, e vai ser usado, ele tem algo na vida dele? Ele tem. Pouco, mas tem. Só que ele vai perder o molde.
e vai ter um outro molde que não foi o que o oleiro fez. Porque se você começar a manusear o vaso que acabou de sair da roda, você vai tirar o primeiro molde que o oleiro fez. E não é esse o propósito do Pai. Lembra Romanos 12? Abre lá. Romanos 12, 1. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes o vaso acabou de sair da roda, acabou de receber o molde do Espírito. Esse vaso, lembra que o papai falou de Paulo? Quando Ananias foi orar pelo Paulo antes dele ir, que ele fala: Senhor, mas ele recebeu cartas, ele vai matar os cristãos. Senhor, vou te mostrar que esse vaso é um instrumento valoroso na minha vida e vou te mostrar o quanto ele vai sofrer por amor ao meu nome. Não é? Então, agora você imagina que esse vaso sai da roda, está com o molde, aí ele começa a ser usado. Sabe o que acontece? Esse vaso vai tomar a forma do mundo, porque ele não tem preparo, porque ele não está pronto. A Bíblia aqui que nós acabamos de ler diz para a gente não se amoldar ao padrão do mundo, mas tomar a forma de Cristo, tomar a forma do Senhor, ser o vaso de honra que Ele desejou para nós. Mas se você estiver com a tua cabecinha, com o teu foco lá no mundo, você vai perder a forma do que o oleiro fez em você. E você vai pegar a forma do mundo. Toma cuidado, porque isso acontece, as nossas preocupações, as nossas ansiedades estão com as coisas lá fora. E essas coisas podem tomar o molde das nossas vidas. E a gente deixa de ser aquilo que Deus sonhou para nós. Eu anotei aqui sobre o exemplo de Paulo, né? Ele se converte, ele se batiza, ele prega em Damasco, mas depois ele vai para a Arábia e fica 3 anos na Arábia. O que Paulo ficou fazendo na Arábia? O cara que conhecia tudo da lei, né? Dos profetas, que estudou aos pés de Gamaliel. O que o cara foi fazer lá na Arábia? Ficou 3 anos na prateleira. Podia ser usado lá de vez em quando. Orava com os irmãos, mas foi aprender. Lá em Gálatas diz que tudo que ele recebeu não veio de homens, mas veio do Senhor. E olha o nível de revelação, quando você vai lendo tudo que ele deixou, o nível de revelação, tudo que a gente entende hoje, sobre a igreja, sobre dons, sobre o Espírito Santo. Quem foi que escreveu? Paulo teve um tempo de prateleira. Depois ele voltou para Damasco. Depois de 14 anos, ele sobe para se encontrar com os discípulos, conhece Pedro pessoalmente, conhece Tiago, só eles 2. Você vê como essa questão de processo é importante para as nossas vidas? Como nós precisamos desse tempo para o Senhor trabalhar conosco? Sabe quem Deus usa para nos lapidar? Deus usa os irmãos, como os irmãozinhos de José, os camaradinha bom. A Bíblia diz que o ferro com ferro se aguça, se afia, não é? Aquela irmãzinha que pisa no teu calo, que não fala bom dia, que não fala boa tarde, que te encontra na rua, nem olha para você. Ah, papai está usando ela. Glória a Deus, Senhor, pela vida dela. Não me cumprimentou, mas eu abençoo ela, em nome de Jesus. É só um exemplinho, né, gente? Mas o papai usa pessoas, é o cara lá que trabalha com você, que te pisa, que te humilha, que maltrata você. O que você faz com ele? Amaldiçoo ele, xingo ele de tudo que é nome. Misericórdia. Né? O Senhor ensinou que a gente deve o quê? Abençoar e não amaldiçoar. Né? Então essas situações são as ferramentas que Deus está usando. Aí o que você faz? Você bate o pezinho que nem criança birrenta. Não vou mais. Jesus para mim acabou. Não quero mais.
Pastor Luiz que falava isso, né? Não quero mais brincar também. Lembra? Ele falava, né? Você parou o processo, você está desprezando as ferramentas que Deus está usando. Sabe, você está esquecendo que Deus está no controle de tudo, que Ele está com você, como Ele estava com José na prisão, lá na casa de Potifar. Ele está com você. Passa o processo glorificando a Deus, passa o processo dando bom testemunho, passa o processo exaltando, engrandecendo o nome do Senhor, sendo um testemunho vivo do nome dEle. A pastora Célia leu lá em Efésios 4, a partir do 11, que aqueles dons ministeriais é para a edificação do corpo de Cristo, para que a gente alcance a estatura de Cristo, para que a gente seja maduro como Cristo é. Avalie a sua maturidade, vê como você está. Como está a sua maturidade? Um probleminha te tira do foco. Um probleminha faz você ficar triste, abatido, não quero mais orar, não quero mais buscar a Deus, não vou no culto, não vou na escola bíblica, não vou em nada também. Aí você fica em casa 15 dias, 20 dias, o Espírito Santo trabalhando dentro de você para te convencer a voltar, a começar de novo o processo, a caminhar de novo. Olha quanto tempo você perdeu. Já era para estar lá na frente, está remoendo uma coisa já. Isso é maturidade? Olha para Cristo, não se mede comigo, nem com o pastor, nem com os pastores, não. Se mede com a gente não, porque... Mas se mede com Cristo. Olha para a maturidade dele. Olha como ele lida com as coisas, com as situações, com as pessoas. E você vai ver que você está muito longe. Mas você não fica triste, você continua. Você continua, porque o dia que você estiver perfeito, ele te leva. Porque facilmente a gente se corrompe aqui, não é? Mas olha para ele. Como ele lidava. Ele é o nosso maior exemplo. Claro que a gente tem algumas referências, né? Até hoje eu penso, nossa, meu Deus, eu quero ser daquele jeito. Às vezes eu fico assistindo umas coisas. Às vezes o pastor Silvio faz umas coisas e fala, nossa, meu Deus. Ainda aprendo com ele. Falei, obrigada, Senhor. Nossa, um dia eu quero ser daquele jeito. Como é que ele lida com isso, Senhor? Eu já tinha... Sabe, a gente tem algumas referências, não é? Ai, quando eu crescer, quero ser daquele jeito. Tudo bem, não tem problema você ter umas referências boas. Mas não esquece de olhar para ele, para Jesus, e lembrar que ele é o varão perfeito. E que nós precisamos alcançar. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Queridos, eu sei que é uma palavra de edificação, né? Eu não sei como isso está entrando no seu coração, mas que você não esqueça que você é vaso de barro, né? E se você está na prateleira, não desanima. Fica bonitinho na prateleira, fica lá assim, ó, vasinho de honra. Oh, glória. Todo mundo está recebendo, né? Deus levanta os profetas, fala com o teu vizinho, com o outro, com você, não fala nada. Fica lá, bonitinho de vaso. Só vaso. Uma hora vai rolar, uma hora vai acontecer, uma hora Deus vai fazer porque Ele é fiel. Eu estou aqui, Senhor. Fica lá, deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele tratar de você, que vai chegar a hora da honra. Vai chegar a hora que o vaso vai estar completo. E o vaso vai ter o tesouro lá dentro. Você vê que José, depois de todos aqueles processos, onde o cara ficou? Primeiro é o Potifar, que fala para ele, você tem domínio sobre todas as coisas, menos do que eu como e da minha mulher. Mas depois foi o faraó. Deu o anel para ele, toma meu anel, José. Você tem domínio sobre todas as coisas, menos da minha mulher e do que eu como. Tudo que alguém precisava vai falar com José. José resolve. Esse é o lugar que Deus quer nos levar. Esse é o lugar. Então espera. Vai valer a pena. Fala para o seu irmão, vai valer a pena. Vai valer a pena, Andréia? Vai valer a pena, Andréia. Vai valer. Isso. Guarda essa palavra no teu coração. Amém? Durante essa semana,
Fica remoendo ela, porque vai valer a pena. Amém? Glória a Deus. Glorifica o Senhor com as tuas palmas. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.